Boa noite, estamos aguardando a doutora Juliana para entrar. Queria dar boa noite a todos os participantes da live do Instituto ROC, instituto que foi criado com o objetivo de trazer informações a todas as mulheres e familiares sobre a síndrome de Rokitansky. Hoje a gente vai falar com a doutora Juliana, fisioterapeuta. Assim, estamos aguardando ela entrar, mais uns minutinhos. Não, mas ela vai entrar. Ela falou que vai convidar. Boa noite, estamos aqui aguardando a doutora Juliana entrar. Obrigada aí pela participação nessa live do Instituto ROC, mais uma, né, que tem como objetivo trazer informações a todas as mulheres e familiares com a síndrome de Rokitansky. Deixa eu tentar ver se a doutora Juliana já entrou. Estamos aqui aguardando. Você quer tentar convidar ela, então põe aqui. Aqui, entrou. Não é. Estamos aguardando. Aqui, já a doutora Juliana entrou. Isso. Estamos aguardando a doutora Juliana entrar. Aproveitar. Oi, Júlia. Olá. Tudo bem, Juliana? Ei, Estamos aqui aguardando, eu e a Isabela, para mais uma live aqui, né, do Instituto ROC, que tem como objetivo aí ajudar as mulheres e os familiares, né, com as informações corretas, com informações aí de ponta, né, sobre a síndrome de Rokitansky. Temos o maior prazer de tê-la aqui conosco. A doutora Juliana vai falar como fisioterapia da saúde da mulher, como ela pode ajudar no percurso dessas mulheres com síndrome de Rokitansky. A Juliana é doutora em psicologia social pela PUC, mestre em ciência da saúde pelo Departamento de Disfunções Femininas de Urologia da Unifesp, professora do curso de fisioterapia da PUC São Paulo, graduada em fisioterapia pela USP, graduada em Educação Física pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. É um prazer tê-la conosco com um currículo tão extenso, né? Mas posso dizer que eu ainda tive que encurtar o currículo aí pela metade para a gente poder aqui dar, né, características, né, e como que a Juliana aí pode nos ajudar, uma pessoa tão expert aí nessa área. Eu queria lembrar ao público que vocês podem ir mandando perguntas durante a live, que as perguntas vão ser feitas para a Juliana, e assim que terminar essa live também vai ficar gravado no IGTV do Instituto, né, aí no Instagram. Então, dona Juliana, eu queria retomar um pouco o assunto, né, para as pessoas que estão entrando e que não conhecem a síndrome. O que caracteriza? Para aquelas que já conhecem, eu peço desculpa, mas para muita gente é importante esse conhecimento, né? O que caracteriza a síndrome de Rokitansky? Bom, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar também vocês pelo trabalho aí do Instituto, de levar tanta informação bacana para essas mulheres, né? Então é uma honra estar aqui falando para vocês. E respondendo aí a pergunta, né? Então, quando a gente fala síndrome, né? O que é uma síndrome? É algo que tem um conjunto de sinais e de sintomas. E a síndrome de Rokitansky é uma síndrome congênita. O que quer dizer isso? Que ela acontece durante o período aí do desenvolvimento fetal, né? Então, quando a menina ainda está lá dentro do útero, nos primeiros meses do desenvolvimento fetal, o útero e a vagina, eles não se formam adequadamente, tá? Então, a gente tem aí meninas que não têm o sistema reprodutivo formado de forma completa. Em alguns casos não existe o útero, ou existe só um pedacinho muito pequeno, né? Ele tem uma má formação, ele é muito pequenininho. E também
o canal vaginal, que é o que liga o útero à vulva, ele pode estar ou diminuído, né? Então mais estreito, mais curtinho, ou inexistente. Então acho que essa é a característica principal, né? Então essa má formação do sistema reprodutivo, ou completamente, ou ele fica ali menorzinho e não é disfuncional, vamos dizer assim, né? Mas são, né, dentro do genótipo, são 46XX, né? Isso eu acho que é importante também como característica. Porque externamente também, então assim, a capacidade endócrina é tudo normal, né? E externamente a vulva, ela não tem nenhuma alteração, né? Então por isso que as meninas também vão descobrir isso mais pra frente, né? Então o genótipo é normal e é ali internamente que acontece essa alteração. E o desenvolvimento, né, de peito, de pelos pubianos também, né? Porque a gente, como mãe, muitas vezes fala assim, né? Como eu não percebi, né? Tudo isso, mas... E aí, a gente, até para falar de como que diagnostica, né? Então, o que acontece? A menina entra na puberdade, ela vai ter pelos nas axilas, na vulva, o peito vai crescer. E aí, o que vai acontecer que é diferente? Ela não vai menstruar. Né? Então, esse pode ser um dos sinais que vai fazer com que a mãe leve ao ginecologista e fale, ó, minha filha não menstrua. Outra possibilidade para elas descobrirem, às vezes, é quando começa a tentar ter relação sexual e tem dor, não consegue, aí vai ver o que está acontecendo, né? Então, assim, o exame clínico, ele ajuda muito no diagnóstico, né? Então, é algo que a gente consegue na clínica já ter uma ideia do que está acontecendo. O médico, quando ele vai fazer o exame, ele percebe que quando ele toca, ou ele não consegue tocar a vagina adequadamente, ele não sente o colo do útero. E aí podem ser feitos exames de imagem, né? Ressonância, ultrassom, para confirmar. Mas é esses sinais que vão alertar, né? Então, é até interessante a Associação Americana, né, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, eles recomendam, né, que as meninas entre 13 e 15 anos, elas, se não foi ainda, é importante que façam uma visita ao ginecologista, né, para fazer uma avaliação, todas as meninas. Né? Bom, isso é verdade. E aí, assim, diante do diagnóstico, né? Eu sei que nós, como mães, e principalmente as meninas, é como se você perdesse o chão. Mas quando o tempo vai se passando e você começa a se, né, recuperar e consegue informações e começa a entender, você vê que tem, né, uma luz aí no final do túnel. Vamos falar um pouco sobre os tratamentos indicados, né? E a gente entende aqui que nós temos dois tratamentos, né? A dilatação e a cirurgia, né? Por que da dilatação, né? Vamos direto ao assunto, porque depois eu quero entrar só na dilatação para a gente, né, exaurir aí esse tema. Você falou, são duas opções, né? Então, o que a gente chama de tratamento conservador, né? Então não tem uma incisão, ele até que é invasivo se a gente for considerar, mas é o conservador, é aquele, por exemplo, se a gente for, quando a gente fala de tratamento conservador, é o não cirúrgico, né? Então, por quê? Então, eu acho assim que tudo que a gente consegue, e isso assim é recomendação também do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Primeiro, é a primeira linha de tratamento, quando a gente fala em primeira linha, é aquela que deve ser a primeira escolha a ser feita, né? É o tratamento conservador, porque ele é menos invasivo. Então, todas as cirurgias, por menores que sejam, podem causar algum dano, podem dar alguma complicação, vai ter um processo de cicatrização, vai ter inflamação, vai ter todo uma operação que a família vai ter que fazer, e muitas vezes, dependendo da cirurgia, ela vai precisar dilatar também depois da cirurgia, né, quando faz a neovagina. Então, assim, qual que é o objetivo do tratamento na síndrome de Rokitansky? É criar um canal vaginal, né, ou de maneira cirúrgica. E aí tem várias técnicas cirúrgicas, então tem técnicas que usam enxerto do intestino, né? Tem algumas que usam tecido amniótico, tem uma série de técnicas, né? E aí, lógico que o cirurgião e a paciente que vão resolver. E a técnica conservadora, que é muito simples. Simples não, né, Isabela? Não é tão simples, né? Não é simples. Mas qualquer menina pode, né, que queira e que esteja disposta, pode fazer. Então, eu acho que quando
tem uma técnica conservadora, que tem recomendação, que tem estudos científicos mostrando que ela pode trazer sim efetividade, e ela é recomendada como primeira linha, a gente precisa tentar primeiro o conservador, né? A não ser que tem alguns casos em que a cirurgia já vai ser indicada logo de cara, porque o tecido tem muita resistência, né, o médico já vai avaliar e ver que aquela menina pode ser que não tenha uma resposta adequada. Mas normalmente a gente inicia pelo conservador por causa disso. A gente não tem efeitos colaterais. Assim, até que tem um pouco, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas riscos de uma grande cirurgia não existem. Não tem cicatrização, não tem um processo inflamatório. Então, eu sempre encorajo que seja feito o tratamento conservador como primeira linha. Se não der certo, se a pessoa não se engajar, de repente pode se pensar na cirurgia. Mas vale sempre a pena a gente começar pelo mais simples, né? É verdade. E eu queria até aproveitar agora, né, para quem não conhece a Isabela também é uma das fundadoras do Instituto, minha filha, né, e coragem de estar aqui e de, né, poder falar um pouco sobre a experiência dela. Eu acho que vai ser uma live muito rica, porque a gente vai poder, né, contar um pouco, e aí eu queria deixar ela fazer as perguntas, fazer essa intermediação, porque eu acho que vai ser uma conversa aí com o nosso público para que eles possam ver muito rica. E eu acho que a minha filha, né? Eu me apresentei, eu sou a Isabel, como a minha mãe falou, e eu fui diagnosticada com a síndrome aos 13 anos, por uma das razões que a doutora falou. E eu acho que uma das lives mais importantes que a gente fez, não, a mais importante para pensar realmente nesse sentido do tratamento, porque eu, como portadora da síndrome, eu sei que dá, assim, já é tão difícil que a gente às vezes quer achar um caminho mais que a gente acha que é mais fácil para poder realizar o tratamento. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é a cirurgia, deixa eu resolver logo isso, que a cirurgia vai resolver. E no fim, não é assim. Porque eu achava que doía muito, que meu tratamento ia ser uma coisa muito sofrida, e no fim, acho que foi a melhor escolha que eu fiz, foi poder fazer o tratamento, eu não trocaria por nada. É uma forma natural, assim, a gente poderia dizer, de formar um canal vaginal, que usa nosso próprio tecido. Pode doer, mas eu acho que no fim é o que vale mais a pena para qualquer tipo de risco que poderia ter. Então, eu sei que é difícil, mas eu acho que hoje a doutora vai falar os lados bons aí e vai explicar pra gente. Eu queria só aproveitar, fazer um gancho que eu acho que muitas vezes dá vontade de você falar, não quero mais, né? Quero partir para a cirurgia, que ela é mais rápido, né? Como a Isabela uma vez falou para mim, chega, mãe, eu quero fazer para a cirurgia. E aí eu acho que o meu papel como mãe foi muito importante nesse momento, quando eu falei, não, não é o caminho melhor, né? Então, eu insisti, ela foi parceira, acreditou, né? Acho que a gente tem uma excelente relação e ela, né, eu falei, se não funcionar, se tiver um objetivo, né, se não tiver como, óbvio, vamos para a cirurgia. Mas eu acho que é o seu tecido, né, o canal é seu, não existe uma interferência cirúrgica, eu não acho que é esse, né? Então eu acho que ali tem uma conversa assim muito importante, né, para ter entre mães e filhos aí nessa decisão, né? Muito, muito legal. Fiquei feliz que a Isabela participou. A gente tinha conversado ontem, né, Luciana? Falei, tomara que ela participe, porque nada contra a vida delas, né? Porque existe essa dúvida mesmo. Eu acho que a Isabela falou muito bem. Falou, de repente você pensa assim, vou fazer logo uma cirurgia e pronto, vou ficar lá trabalhando meses, né, em alguma coisa. Não é mais fácil fazer uma cirurgia e pronto, né? Verdade. Eu acho que é uma decisão compartilhada mesmo. Muito legal isso, você trazer isso, né? E eu acho que é importante as meninas e as mulheres ouvirem isso, né? Que eu acho que tem que ser uma decisão, tem que ser pensada, precisa procurar ajuda, porque às vezes a gente tenta fazer as coisas sozinho e não dá, né? Eu acho que tem que ter muita pesquisa aí nisso daí. Acho que entender muito, esperar passar o momento da dor, né? Eu acho que esperar, né, sedimentar, tranquilizar, para que a gente possa tomar uma decisão racional e não emocional, porque é para o resto da vida, né? O que eu sempre falei, Lela, essa é uma decisão para o resto da vida. Então, e ela é muito madura, foi muito bacana, a gente tem um diálogo muito bom.
E eu acho que foi difícil, é difícil, claro. Eu acho que ela vai contar melhor do que eu. Vou deixar agora, né, a live aí com ela, porque eu acho que ela tem bastante aí nessa troca com você, doutora Juliana. Então, Combinado. Quer me perguntar? Eu te pergunto, Isabela, o que você acha? Como é que a gente segue? Você sabe melhor, doutora. Eu acho que a gente poderia entrar aí agora já no assunto da dilatação, assim. A gente tem uma pergunta aqui, assim, se você acha que a dilatação deve ser feita com qual tipo de acompanhamento, médico, fisioterapeuta, ou é melhor fazer sozinho também? O que você acha? Eu tenho minha opinião também, mas legal a gente compartilhar. Eu vou falar assim, eu como fisioterapeuta, eu acho muito legal você falar como paciente, né? Uhum. Então, eu acho que, lógico que eu vou puxar, tem trabalho, se você pegar na literatura, tem trabalho feito, por exemplo, pela enfermagem, tem médicos que orientam, então às vezes as meninas recebem a orientação e depois elas fazem sozinhas em casa, né? E vão a cada 15 dias no ambulatório. Tem vários trabalhos com protocolos mostrando variadas formas de abordagem. Eu gosto muito, assim, a gente que faz a faculdade de fisioterapia, a gente tem uma formação muito ampla, tanto em relação à parte da biomecânica, da anatomia, das técnicas de abordagem do corpo, né? Então, técnicas de eletroterapia, termoterapia, terapia manual, além do conhecimento anatômico muito amplo. Eu acredito que relacionado, logicamente, a essa parte mecânica mesmo, né, da abordagem, porque a gente precisa de uma equipe multi, um gineco, uma gineco, um psicólogo, né, a família, e eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto. Mas quando a gente pensa aí nessa abordagem física, eu acredito que o profissional da fisioterapia ele tem muitos recursos para que essa abordagem tenha sucesso, né? E a presença, a gente sabe que a presença do fisioterapeuta no processo, então a menina pode até fazer em casa, a mulher pode até fazer em casa, mas ela vai precisar de uma orientação, porque a técnica de como se aplica esse dilatador, de como se posiciona, a tolerância à dor e as complicações que podem acontecer no meio do caminho. Se você tem um profissional com uma formação para te dar apoio, as chances de sucesso são maiores, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta é um profissional muito indicado para essa abordagem. Com certeza. O que você acha como paciente? Eu acho que quando eu comecei a fazer fisioterapia, mudou totalmente o curso do meu tratamento. Eu fui diagnosticada com 13 anos, desde os 14 eu peguei os dilatadores e parei, comecei e parei. E o que eu tentei fazer em 4 anos sozinha, não diretamente, porque eu fui parando, porque eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, você precisa estar emocionalmente preparada, e eu não entendi isso quando me falaram. Eu falei, não, é melhor fazer de lá da frente, minha mãe achava isso também. Mas, enfim, eu acho que é um processo muito individual e você precisa ter uma motivação, uma força em você que depende muito do momento que você está na sua vida. E quando chegou a fisioterapeuta, que foi... enfim, minha história foi que eu fazia o tratamento desde pequena, assim, começando parando e nunca foi muito pra frente. E uma vez eu fui lá na doutora Cláudia, a ginecologista, e ela me disse que eu era muito tensa, muito travada, minha parede, assim, vaginal era muito tensa, o músculo era muito forte, assim, por isso que doía tanto eu fazer. E ela sugeriu que eu fizesse fisioterapia. Eu e minha mãe, a gente ficou super assustada, que achava que fisioterapia significava um passo para trás no tratamento, no sentido que significava que eu tenho que parar, eu tenho que fazer fisioterapia para depois continuar. Mas, no fim, a fisioterapia foi o tratamento. E foi um tratamento muito mais guiado, muito mais controlado, assim, né? Para eu entender também os limites do meu próprio corpo, porque às vezes eu não sabia o quanto eu forçava, o quanto eu não forçava, o quanto tempo, que jeito, que instrumento. E com a doutora Ana, que é minha fisioterapeuta, que assim, me ajudou muito. Nessa época eu pude tirar muitas dúvidas, poder entender muito mais sobre o meu corpo também. E eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque em 3 meses, 4 meses, eu atingi o tamanho, um tamanho bem decente, assim, do canal vaginal. E eu não poderia ser imaginada, assim, por isso mudou totalmente minha visão sobre isso. Eu acho que eu estou aqui em prol das fisioterapeutas dizendo quão importante é essa participação aí. Ótimo, maravilhoso ouvir isso. E assim, ser fisioterapeuta, gente, é muito bom, assim, quando a gente trabalha e a gente percebe que muda, né? Ela não mudou, a Ana não mudou sua vida de um aspecto muito importante. Muito.
é maravilhoso, né? E acho que uma coisa que a Isabela falou é importantíssima. Eu acho que tem que esperar, tem que ter o momento certo. Acho que tem, por isso que é uma decisão compartilhada, conversada, precisa ter o acolhimento. E acho que um pouco do que você falou, que você tirava suas dúvidas com a Ana, que é um pouco do que eu falei da nossa formação, eu acho que a gente precisa muito falar com as meninas, e com todas as meninas, sobre como é que é o nosso corpo, como é que funciona. A gente fala muito pouco sobre isso, né? E quando a gente tem informação e a gente tem educação, né? Será que todas as meninas da sua idade conhecem o assoalho pélvico delas? Já se tocaram? Já sabem como é que essas estruturas, para que elas servem, como elas estão posicionadas? Então, acho que quando você tem conhecimento, quando você vai atrás de informação e você vai descobrindo o teu corpo, as chances também do resultado ser melhor, a chance é muito maior, né? Então, eu acho que esse contato, né, você começou a conhecer melhor seu corpo, provavelmente, né? Quando você começou a fazer a físio, aprendeu a fazer adequadamente, foi entendendo os seus limites, né? Porque é o que você falou, doía, né? Mas você ia aprendendo a lidar com essa dor, como trabalhar com essa dor e como resistir, né? Como compensar. Então, isso é fantástico, né? Eu acho que você aprende para ver, tipo, às vezes, assim, você tem que sentir uma dor, independentemente, assim. Então, mas às vezes você vê qual é a dor, que é a dor do que o tratamento tá indo, e qual é a dor, às vezes, que é o limite. Você tem que parar de fazer força, assim, enfim. Mas isso com a fisioterapeuta é uma coisa muito mais confortável, eu me sinto mais segura, pelo menos. E você tem um apoio emocional também muito melhor, porque, querendo ou não, o tratamento é uma coisa muito sozinha, né? Você está muito sozinha fazendo aquilo, é uma coisa sua, querendo ou não, sempre vai ser, mesmo com a fisioterapeuta, mas com a fisioterapeuta junta, se sente menos perdida em relação ao que você está fazendo. Você sozinha, com uma coisa nova, você acabou de aprender sobre você, dependendo de coisa, né? Você foi diagnosticado com a síndrome, mas eu indico super. Mas vamos continuar aqui. Então, a próxima pergunta é quanto tempo que leva para dilatar, né? Eu acho que não tem uma resposta para isso direta, mas o que você acha, doutora? Não tem, né? Então pode variar de meses a anos. Depois você conta como foi com você, né? Ou como está sendo. Acho importante a gente falar isso, porque a gente sempre quer que a história da cirurgia, vou fazer uma cirurgia e pronto, né? Hoje em dia, a gente quer tudo para hoje, né? E eu acho que você deve ter sentido isso, né? Você reconhecer seu corpo, aprender a lidar e ir ganhando aos poucos é um processo. Então a gente não tem como falar, olha, vai ser 6 meses, daqui 6 meses vai ter dilatado. Não tem como falar. Cada mulher tem o seu processo, tem o seu corpo, tem o tecido ali que vai resistir mais ou menos. Então a gente tem na literatura de todos os protocolos de pesquisa que já foram publicados, e não são muitos, né? A gente precisa trabalhar muito ainda para trazer informação a respeito disso, mas o que a gente tem é que pode variar de meses até 1, 2 anos para conseguir a dilatação. E muitas vezes a gente pensa muito na questão da profundidade, né? Mas é importante a gente lembrar que não é só profundidade, é o diâmetro, né? Então, como é que a gente vai ganhar? E eu acho que isso tem que ser sempre muito conversado, a pessoa, porque existe uma taxa muito alta de desistência, né? E porque é um processo longo, é um processo que precisa de toda essa sua maturidade que você teve, que você foi adquirindo, né? E às vezes a pessoa não está ainda pronta para isso. Então, o profissional acolher, trocar, levar informação também ajuda. Mas acho que assim, qual a informação? Não é de um dia para o outro. É um processo que pode levar alguns meses e inclusive até mais de um ano, tá? Sim. Como é que foi com você? Então, é exatamente isso. Por isso que eu falei que eu acho que não tinha uma resposta para isso, porque depende muito do corpo da mulher, né? Acho que isso é uma coisa que eu ouvi muito nas conferências que eu já fui. Para mim, tem meninas que fizeram em um mês, assim, e terminou o tratamento, né? Também depende com quem você está tendo relação sexual, então, acho que o tamanho do comprimento e o diâmetro, acho que depende muito do seu parceiro também. Então, tem que levar isso em consideração. Mas, para mim, assim, eu, na teoria, levei uns 4 meses para chegar no tamanho adequado, mas eu continuo, né? Vou continuar fazendo a física para ir agora nas férias. Mas eu acho que. E é uma coisa, né, que, se eu não me engano, que você tem que continuar fazendo, né? Porque se você não tá tendo, se não tá ativo sexualmente, qualquer coisa do tipo, porque para manter o tamanho, não é isso, doutora?
Boa lembrança a gente falar isso. Então, a parceria é fundamental, é o que você falou, e às vezes existe até, a gente vê casos, por exemplo, da parceria ter ansiedade também, ou ter algum tipo de disfunção, e isso vai complicar, né? Então, o ideal é que exista aí um tratamento do casal, né? Isso é muito importante. E quando a mulher mantém as relações frequentemente, fica tudo numa boa. Se de repente ela estava num relacionamento, para de ter relação, se ela não fizer a dilatação a longo prazo, pode regredir um pouco sim. Então é bacana fazer a manutenção do tratamento, não deixar de fazer. Se está tendo vida sexual ativa, aí já está dilatando meio que naturalmente, né? Mas caso não, é o ideal que tenha uma manutenção aí da dilatação para não perder o que foi ganho, né? Sim. Então, da parceria eu acho assim fundamental você ter falado. Precisa ter uma parceria bacana para que as coisas aconteçam adequadamente, né? Sim, com certeza. E assim, quantas vezes por semana assim, você acha que precisa fazer exercício para dilatar a vagina? Assim, você sugeriria? Então, isso é bem variado também na literatura, tá? Tem trabalho que mostra dilatação 3 vezes por dia por mais ou menos 20 minutos por sessão diariamente, tá? Tem estudos publicados assim. Eu acho que uma vez, você pode fazer diariamente. Lógico que, por exemplo, você não faz com a físio junto todos os dias, né? Então, você pode ter, de repente, uma fisioterapeuta uma vez por semana e você fazer os estímulos diários, você sozinha aprendendo a fazer adequadamente, tá? Eu acho que também é um pouco individual. Eu acho que tem que fazer um protocolo que se encaixe na vida da pessoa, né? Porque isso não pode ser um empecilho. Então, de repente, eu me organizo e eu sei que eu posso 3 vezes, eu tenho aquele momento que é meu, que eu consigo fazer com calma, vou fazer 3 vezes por semana, tudo bem, né? Mas precisa estimular frequentemente. Você não pode fazer uma vez por semana só, você não vai ter resultado, né? Como é que você fazia? Eu, na verdade... Conta como começou e depois com a físio como mudou, né? Acho que seria legal. Isso é interessante. Não, o que eu acho que ela fazia, acho que ela pode contar melhor, 2 vezes por dia até, e acho que não andou tanto quanto ela andou quando ela fez 2 vezes por semana com a físio, né? Eu acho que é um pouco... Depende muito do jeito, né, que você faz. Então, mas é isso mesmo que eu tinha falado. Sozinha, eu não sabia até que força fazer, o quanto era muito, quanto era pouco. E tem uma questão que eu, tipo, não dita, mas também a força que você tem que fazer com o seu pulso dói. Sempre doía muito meu pulso, assim, também. Tipo, pra fazer você mesma. Então, isso é uma coisa que me limitava também, porque doía meu pulso, às vezes, muitas vezes. E principalmente com a posição que você faz, a fisioterapeuta, a força que ela consegue fazer de frente é muito diferente da força que você consegue fazer você mesma. Isso é uma coisa que eu conversei bastante até com a Ana Paula. Com a físio você fazia uma vez por semana? Eu vou fazer 2 vezes por semana. Tá. E aí você só fazia com ela depois? No começo você fazia sozinha, todo dia, várias vezes, 2 vezes. E depois só 2 vezes por semana com ela e pronto. Porque no começo eu comecei a fazer porque eu tava sentindo muita dor. Porque até era pra pergunta, dói pra dilatar? Dói, mas dói assim você controla a sua dor, né? Porque eu acho que você vai até um limite que você acha que é adequado, e eu acho que a fisioterapeuta também consegue achar isso com você. E quando eu comecei a fazer com ela, talvez ela forçava também um pouquinho, igual eu forçava também, mas só que às vezes eu ficava meio dolorida. Então eu procurava não fazer no dia seguinte. Ela até falava pra mim, não faz agora no dia seguinte, não faz hoje, porque você pode se machucar. Então é também saber o equilíbrio, sabe? E, então eu fazia 2 vezes por semana, acho que talvez por isso que tenha demorado mais pra mim, mas eu acho que foi no meu tempo, assim, eu não me arrependo de ter feito mais ou menos, eu acho que eu tava com uma pressa também, e eu acho que também seguir respeitar o limite do seu corpo, eu acho que foi isso que eu fiz. Então eu acabei fazendo. Eu acho que esse é o ideal, né? Esse protocolo que vocês tem artigo, né? Eu acho assim um exagero, porque é o que você falou, às vezes um dia você fez, conseguiu ganhar um pouquinho mais, você vai ter um atrito, você vai machucar um pouco a região. Então, se você puder dar um tempo para o teu corpo se refazer, então não fazer todo dia seguido, 2 vezes por dia, de repente essa resposta para você vai ser melhor, né? E aprender a controlar, é o que você falou, né? Doía, mas você foi com o tempo
percebendo como que você tolerava a dor, né? Reconhecer a dor e usar técnicas, exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento corporal. Você tem que trabalhar isso junto, né? Para você conseguir contornar a dor e ir progredindo aí na distensão do tecido, né? No ganho de profundidade e de diâmetro, né? Você usava algum outro recurso? Não, só o dilatador. A Ana Maria, ela usava os dilatadores com vibração, assim, também, que ajudava muito. Ela, às vezes, passava, assim, na parte exterior do meu canal vaginal, ela passava lidocaína, mas não dentro, porque eu acho que dentro tem a questão de você não saber qual é o limite, qual não é, mas ela passava, tipo, fora, porque era lá que eu era muito tensa, e eu sentia muita dor fora, assim, da minha parede, assim, da minha vagina, que eu fingi que era. E ela usava aqueles que eram, tipo, vibradores mesmo, assim, as vibradores com um formato anatômico. Então, isso ajudava muito também para poder amenizar a dor que a gente sente. Eu tenho aqui, vê se é esse aqui, ó. Quer ver? É esse aqui, ó. É um parecido, só que verde, Tem ó, essa ponteira. É exatamente esse. Então, Essa é a ponteira. Por fora. Então, por exemplo, no início, a gente percebe que existe muita rigidez. Você pode trabalhar externamente a vibração, porque ela ajuda a relaxar, né? Daí tem que ver, deixa eu só mostrar para as meninas verem. Né? Daí tem ponteira, ó, essa ponteira aqui, vai dar para ir mudando. Ela é mais arredondada. Então, ó, é mais difícil porque ela tem um diâmetro lá e ela entra já, né? É um pouco menor e depois já abre. E tem uma outra, que é pontuda, não tem uma que é meio pontuda. Isso, essa aqui, ó, pontudinha. Então, na verdade, a entrada, né, no começo, ela tem um diâmetro menor. Então, às vezes, pode facilitar. Então, a gente vai usando esses... Por isso que eu falo que o fisioterapeuta, ele trabalha junto, além da dilatação, ele usa outros recursos que vão facilitar aí o teu corpo a receber esse estímulo, né? Sim. Isso é muito importante. Tem um aparelhinho que chama Epinô. Não sei se vocês já ouviram falar. É um balãozinho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu até abri aqui uma imagem no meu computador. E deixa eu só ver aqui, ó. Juliana, eu vou aproveitar que teve uma pergunta e depois você poderia até encaixar que uma das espectadoras, das pessoas que estão assistindo, queria saber o nome do método que foi realizado. Só conhecia o método cirúrgico. Eu só queria que você falasse, voltasse, né, à dilatação, que eu acho que não tem método, né? A dilatação acho que é uma só, mas acho que você pode responder aí para ela. O método é o método de dilatação. É que a primeira pessoa que descreveu essa técnica foi o Frank. Então, é o método de Frank. Então, pode se procurar no Google, em literatura científica, literatura médica, se puser método de Frank. Ele desenvolveu esse método, a primeira vez que foi descrito foi em 1837, se eu não me engano. Então, tem esse nome, né? Oferecer ali uma pressão constante para ir ganhando o comprimento aí do tecido, tá? Mas, na verdade, a gente trabalha com a dilatação. Então, isso que eu mostrei, né, do vibrador, essas outras técnicas que a gente vai usando, a gente vai adaptando aí a esse método para conseguir resultados mais interessantes, né? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. Peraí, eu vou tentar virar e vocês veem se estão enxergando. Vocês estão enxergando? Dá para ver? Então, dá para ver. Tá? Então, é um aparelhinho, ó, chama Epinô. A gente usa, às vezes, isso aqui para preparar o períneo para parto, tudo, mas a gente usa também para fazer reabilitação de assoalho pélvico. Então, aqui, ó, deixa eu ver se meu dedo chega aqui, vocês estão vendo meu... Aqui, ó. Aqui é um balãozinho que a gente coloca no canal vaginal. E esse aqui é como se fosse um esfigmo de medir pressão que você vai apertando e vai inflando aqui este balão, tá? Peraí que eu vou pegar uma outra foto, peraí. É que eu tô com a mão na frente. Eu não sou muito hábil para essas coisas. Peraí, ó. Essa aqui é uma imagem, ó, tá vendo? Do balão lá dentro do canal. Tá? A gente usa para fazer preparação para parto, para treinar, mas eu uso muito em reabilitação. E aí, pronto, vou voltar. Qual que é a ideia, né, com esse Epinô? E é bem bacana fazer. Você coloca esse balãozinho no canal vaginal, quando ela já permite aí uma certa profundidade, e vai inflando para ganhar a largura, né? Porque ele trabalha
o tecido. E fora que você consegue mexer, trabalhar a região pélvica de uma maneira bem global. Então a gente usa também esse aparelhinho, tá? Esse é alemão, esse Epinô, é difícil de achar aqui no Brasil, mas a gente tem alguns já nacionais que fazem a mesma função. Então é uma outra estratégia que a gente pode usar, né? Sim, muito legal. Então, a gente também queria puxar aqui as perguntas, que eu acho que são perguntas que as nossas espectadoras, que às vezes podem parecer meio simples, mas eu acho que são perguntas, são dúvidas que eu tive bastante também. Quais são os problemas se eu optar por não dilatar agora? E também, se você quiser já emendar nisso, qual a idade mínima e máxima para fazer a dilatação? Tá. Eu acho assim que não é eu acho que nunca a gente pode encarar como problema, porque eu acho que o sucesso da dilatação vai depender da prontidão, vamos dizer assim, né, da mulher. É aquilo que você falou. Eu acho que cada mulher vai ter aquele momento que ela vai estar pronta para fazer esse tratamento. Logicamente que se você passa muito tempo com uma rigidez, uma tensão, esse tecido fica mais rígido, né? Mas eu acho que não existe uma idade mínima e uma idade máxima. Eu acho que o que existe é essa mulher estar pronta, decidida a fazer o tratamento. Eu acredito que é por aí, né? E o estar pronta é isso, é saber que é um processo, que cada mulher tem uma resposta, que ela vai precisar de disciplina, que ela vai precisar se conectar e começar a entender o próprio corpo. Então, é totalmente isso, né? É conhecer o próprio corpo, porque querendo ou não, na sociedade, na cultura que a gente está inserido, a mulher com certeza não está sobre condições muito favoráveis para ter a liberdade para falar do próprio corpo, conhecer o próprio corpo, perguntar sobre o próprio corpo. Tipo, você pode perguntar para quantas pessoas quiser que nunca viram a própria vagina, assim, nunca se olharam no espelho. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Principalmente para quem foi diagnosticado com a síndrome. Quando eu fui diagnosticada, eu sempre fui uma pessoa muito fechada em relação às minhas coisas, e eu vi que eu ia ter que me abrir com Deus e o mundo, com isso no sentido de médico, minha mãe, pessoas para conversar. E eu falei, nossa, ferrou, porque é o que eu vou fazer agora. Eu tentei ficar quieta a minha vida inteira sobre isso, agora eu vou falar alguma coisa. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu pude aprender muito mais sobre mim mesma do que eu aprenderia se eu não tivesse sido diagnosticada com síndrome. com certeza, com Que certeza. orgulho. É muito gostoso ver. Eu acho que foi um amadurecimento grande. Eu acho que para as mães é duro assistir tudo isso, mas eu acho que eu posso dizer que está perto, né, e ver, né, ela chegar nesse amadurecimento de poder, né, estar aqui no Instituto falando é também muito, muito feliz, muito, muito. Vamos lá. Deixa eu mostrar Vocês estão com um dilatador aí? Estamos. Eu acho que a gente... Minha coleção de dilatadores, assim. Eu tenho várias cores e tamanhos, assim, Mostra. Esse daqui, esses são da Unifesp, se eu não me engano, que a doutora Cláudia me deu. E esse é o primeiro, que é o menorzinho. Aperta ele, Isabela, para elas verem. Ele é rígido, né? Rígido, super rígido. E levinho, assim. E eu acho que isso é o mais importante, quando é rígido, porque tem uns que são mais molinhos, mas para formar o canal, na primeira vez, menos do diâmetro, mais do comprimento, a melhor coisa é ser rígido. Porque pode parecer que dói mais ou não, mas é o mais eficiente. Até o tecido receber a pressão, se você pega algo que é mole, é mais difícil. Né? É mais difícil, com certeza. E aqui, esse dilatador até tem um lugarzinho para você pôr seu dedo, que ajuda um pouco para você fazer a força. Assim. Isso é uma coisa que me ajudou bastante, porque eu tinha outros dilatadores que também são rígidos, mas não tinha nenhum lugar para segurar, são bem escorregadios, são tão bons quanto. Você ficava também com dor no punho, que você falou, né? De fazer força. Isso aqui ajudou bastante, assim. Mas daí esse eu ganhei no passado. Esse aqui eu tenho desde os 3 anos. Deixa eu mostrar uma foto aqui, que tem um que eu gosto de usar. Peraí, deixa eu virar de novo, que tá aqui no meu computador. Ó, dá pra ver? Uhum. O que é né, isso? Que ele tem. Então, cada cor dele é um diâmetro, então vai evoluindo. E
A gente usa, lógico, isso aqui para disfunção sexual, né? Dor, dispareunia, as meninas que têm vaginismo. E essa parte de baixo aqui, peraí, deixa eu segurar aqui. Essa parte de baixo aqui, ó, é um cabo para você segurar, entendeu? E aí é só essa outra parte que entra. E tá vendo que ele faz até ele tem um formato mais curvado. Então não precisa mexer tanto aí no... Peraí, deixa eu desvirar. No punho. E esse é mais rígido também, ele não é tão mole. Tem uns outros no mercado que não tem esse cabo e eles são mais molões, né? Então, existe que consultar com a sua fisioterapeuta, com a sua médica, que tipo, dilatador, né? Então, você vai usar, não dá só para fazer dilatação para comprar dilatador, é isso. Eu acho que acompanhamento médico profissional é essencial. Com certeza. Tem muito a ver com o sucesso do tratamento, né? Você tem um acompanhamento, né? Ciência. E aqui seguindo as perguntas, quanto tempo depois da dilatação eu posso começar a ter relação sexual? Então, eu acho que seria quando a gente acaba. E se eu vou sentir prazer, eu, mulher portadora da síndrome do Rokitansky, se eu vou ter prazer com uma mulher normal? Então, normalmente você vai ter relação quando você já atingiu aí a largura e a profundidade necessárias, né? Então precisa ir. Você vai percebendo, né, que você está pronta e você atingiu aí o comprimento necessário. E prazer, achei ótima essa pergunta, porque a gente pensa sempre em prazer. O que vem na cabeça? Penetração, né? A gente acha que sexo é penetração. E ter prazer, desenvolver a sexualidade, depende disso. E não depende disso exclusivamente, né? Então, sexualidade, primeiro, é multi. Então, a gente precisa, quando a gente pensa em sexualidade, a gente tem as fases, a gente tem o desejo, a excitação. Tudo isso envolve a parte emocional, o relacionamento, também a parte física. E as meninas podem muito bem ter prazer, independente de estar com o canal vaginal mais curto ou não, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar essa história de só penetração é a sexualidade plena. Imagina, a gente tem sexualidade. Sexualidade é muito mais do que isso, né? Então, você se arrumar, se olhar no espelho, se achar bonita, pôr uma roupa bacana, assistir um show que você fica super feliz, isso é sexualidade. Você está tendo prazer, você está colocando toda essa energia para fora, né? E quando a gente fala da relação, né, do intercurso ali, da relação sexual em si, você pode ser estimulada de variadas formas. Então, lógico, pode com certeza ter prazer, né? Acho que daí você pode até falar um pouco. Você tinha esse preconceito de que por um acaso você não poderia ter prazer? Ou não? Ou você eu acho que isso eu nunca tive, assim. Mas eu sei que é uma coisa muito legal, principalmente pessoas que acham que sexo é penetração. Sexo não é penetração, sexo é a relação, é o processo, né? É a relação íntima entre duas pessoas, independentemente de gênero ou não. Eu acho que é muito diferente. Eu acho que, por alguma razão, eu nunca acho que eu estudei em uma escola com pessoas que sempre foram muito abertas em relação a isso. Ou muito abertas, mas, tipo, menos conservadoras, amigas que sempre me ajudaram muito com isso. Então, eu acho que eu nunca tive muito esse preconceito, mas querendo ou não, eu sempre quis poder ter esse outro tipo de experiência, né, na relação sexual. E isso, com certeza, foi uma coisa que me doía muito. Eu me sentia diferente, eu sentia que, para qualquer pessoa que eu falasse isso, eu ia me achar estranha, ia me achar de qualquer jeito, e no fim, sei lá, depois que eu me abri para todo mundo, eu fiquei muito mais confortável com quem eu sou, no sentido que faz parte de mim, mas eu não sou isso, né? Então, eu sou muito mais que isso. Isso faz parte da minha história, mas e me fez quem eu sou, assim, né? Poder passar por isso. Mas eu acho que, assim, sexualidade é muito além da síndrome, né? Independentemente, você é mulher e você tem muitos jeitos de se relacionar com outras pessoas e se relacionar com você mesma também, né? Eu acho que é Sim, corpo. sim. E a gente sempre estimula isso, né? Você buscar o prazer em você mesma. Eu acho que isso é uma prática, um exercício muito interessante, né? Você saber o que você gosta, o que te agrada, o que te dá sensação de prazer, né? Então, isso é um exercício. A gente, apesar do Brasil ser um país todo, né, a mulherada toda bonita, toda sensual, quando a gente fala de sexualidade e de sexo, ainda existe muito preconceito, né? Muito tabu em relação a isso. Muito.
Eu vou aproveitar um intervalinho e falar um pouco de algumas perguntas que estão vindo, doutora Juliana, porque nem cheguei na metade das minhas perguntas e essa conversa, essa live está muito, né, interessante. Eu acho que eu vou deixar uma pergunta que acho que uma pessoa fez sobre, gostaria de saber sobre o rompimento da vagina fechada. Então, eu acho que essa tem uma pergunta. Que às vezes tem Eu o acho que... a pessoa, aquelas meninas que não tem o ímen imperfurado, pode ser isso que ela quer saber, que é diferente, né? E às vezes pode confundir, tá? Mas é outra história. Então, e aí eu tenho uma outra pergunta. Gostaria também de falar sobre a fisioterapia para fortalecer a musculatura pélvica, que inclusive as mulheres que não têm a síndrome faz. A partir de que idade? Nossa, adorei essa pergunta. Eu falo muito disso porque, às vezes, o que acontece? Quando a gente trabalha com alguma disfunção sexual, ou no caso das meninas com Rokitansky, que tem aí um tecido rígido, muitas pessoas às vezes acabam não querendo trabalhar o fortalecimento, né? Eu acho assim, que é uma musculatura saudável? Vamos pensar, a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que está ali na pelve e que sustenta as estruturas da cavidade pélvica, é músculo como o bíceps, como o abdômen, como o quadríceps. Então, é uma musculatura que precisa ser trabalhada. A gente só começa a trabalhar essa musculatura, normalmente, eu vejo no meu consultório, quando que a mulherada aparece lá? Quando tá fazendo xixi na calça, quando tá com alguma dor. Então, só procura exercitar esses músculos quando eles deram algum problema, né? E assim, eu acho que assim, por exemplo, as amigas da Isabela, a Isabela, elas já têm que aprender a fazer esses exercícios. Quanto antes, melhor, né? Hoje em dia eu recebo muitas grávidas no consultório que vêm para preparar para o parto e aí depois elas fazem um trabalho pós-parto, porque teve toda uma distensão ali da região. É um momento bacana, porque é uma região que foi teoricamente aí forçada, né, que trabalhou com uma sobrecarga, e é um momento bom para trabalhar esses músculos. Mas eu acho assim que todas as mulheres, quanto antes, deveriam conhecer esses músculos e trabalhar não só o fortalecimento, acho que essa que pode ser algo que deixa a gente um pouquinho confuso, né? Porque o que é um músculo bom, que eu falei no começo? É um músculo que contrai bem, ele tem que ter força, ele tem que ter resistência e ele tem que ter flexibilidade. E ele tem que ter coordenação. Quando a gente faz o trabalho para os músculos, a gente não trabalha só a força. A gente chama de treinamento de musculatura do assoalho pélvico. Então, a gente trabalha todos esses componentes do assoalho pélvico. Então, uma menina que está fazendo a dilatação, ela pode sim aprender a contrair e relaxar, né? Porque esses músculos, eles sustentam a bexiga. Então, a Isabela, quando chegar na menopausa, ela vai poder ter as mesmas queixas de uma mulher que não tem Rokitansky. Né? Então, ela pode perder urina, porque na menopausa ela vai ter uma diminuição hormonal, esses músculos não vão ter mais a mesma estrutura. Então, ela exercitar esses músculos, ela e qualquer outra mulher, é super importante, tá? Então, assim, dica, o quanto antes. Se você que está assistindo já tem 50 e nunca exercitou, então vai logo aprender a fazer esses exercícios, que é melhor, que vai ser melhor para você. É para todo mundo, né? Aumenta o prazer sexual, né? Sim, exato. Então, assim, uma função desses músculos é sustentar os órgãos na cavidade pélvica, outra função é manutenção da continência urinária e fecal, e a terceira função é esses músculos saudáveis ajudam a gente ter uma melhor sexualidade. Então, tem que trabalhar. Gostei de saber também disso. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, que é sobre a cirurgia e o pós-cirúrgico, né? A gente entende, eu acho que você já falou aí, que a dilatação e a fisioterapia é a primeira opção, porque é uma opção mais natural, uma opção que deve acontecer, né, sem primeiro, né, e a cirurgia como um último recurso, né, ou com alguma outra coisa. Mas em caso da cirurgia deva ser feito, como é essa cirurgia, o pós-cirúrgico principalmente, né? Só para a gente falar um pouco, não é o nosso objetivo, mas eu acho que eu queria mostrar um pouco dessa necessidade da dilatação também, ou do uso do dilatador, né, no pós-cirúrgico. Mesmo para então precisa dilatar. Eles vão fazer uma neovagina, que a gente chama, né? Então,
Então, a construção de um canal vaginal cirurgicamente vai depender da técnica. Ele vai pegar o tecido de uma parte do corpo, vai fazer um trabalho ali para construir um canal vaginal. Então, eu acho que essa ideia de fez a cirurgia, resolveu, não, muitas vezes no pós-cirúrgico, primeiro que vai ter um processo de cicatrização, né, que vai ter que ser bem cuidado, pode ter alguma complicação, então é uma cirurgia como qualquer outra, né, que vai ter aí um processo de cicatrização, pode ter um processo inflamatório, dor, e muitas vezes vai precisar fazer a dilatação, né, para manter este canal. Então, é um pós-operatório que requer cuidados de uma cirurgia em relação à cicatrização, ao processo inflamatório e depois a manutenção desse canal, né, desse canal vaginal. E tem dor. Aqui, sim, com certeza. E aqui, meio ligando nisso, uma espectadora perguntou que algumas meninas que passaram por cirurgia, elas se queixam que as paredes do canal são flácidas, como se fossem um saco, assim, não houvesse sustentação das paredes. A fisioterapia auxilia nessa questão? Então, uma das vantagens da dilatação é essa, né? Que você vai ganhando a dilatação do teu tecido que já está lá e você tem essa sensação de preenchimento melhor, né? Do que dependendo da técnica, é o que ela falou. Você pega um tecido que não é o tecido do canal vaginal e que pode dar essa sensação aí de flacidez. A gente ajuda sim, porque a gente vai trabalhar da mesma forma, né? Então a gente vai trabalhar os exercícios de assoalho pélvico, que vão ajudar a dar sustentação, a gente trabalha fechamento, sustentação, e a gente pode usar esses instrumentos que eu mostrei para vocês, né? O Epinô, que vão ajudar sim a melhorar essa sensação. Sim. É muito importante saber isso também, não é? Porque apesar de a gente estar sugerindo fazer dilatação, tem muitas meninas que acabaram fazendo a cirurgia. Sim. Eu acho que é importante conversar com os médicos, né, para que seja apresentada as possibilidades, né, antes de escolher pela cirurgia que pode trazer tantas complicações, né? Eu acho que tem várias técnicas cirúrgicas, né? Então eu acho assim, lógico, eu sou fisioterapeuta, eu sei porque eu leio, mas eu não faço a cirurgia. Então eu acho que é muito importante que você decide por um procedimento, tem que perguntar, falar como é que vai ser, que eu vou, porque muitas vezes a gente não pergunta, né? A gente vai, faz e não sabe o que vai acontecer depois. Eu acho que essas informações a gente tem que perguntar. Muita gente não sabe nem que existe o processo da dilatação, porque só é apresentado o processo da cirurgia, né? Que é mais dolorido, que é mais caro, que é mais difícil, né? Que pode dar errado. Então, eu acho que primeiro, pelo menos, né, a escolha de cada um é claro, mas as possibilidades para a escolha devem ser apresentadas pelo médico. Então, o que eu posso dizer como mãe é questionem, né? Perguntem, tentem entender. Sim, sim. E é o que você falou, pode dar errado a cirurgia? Pode. A dilatação pode dar errado? Pode, mas é melhor que dê errado um processo natural e conservador do que você ter feito todo uma incisão cirúrgica, um processo maior. Porque aí você não tem a segunda opção, né? Então, isso, exatamente, exato. E as taxas de sucesso da dilatação são boas, né? Tem estudo mostrando. Acho que tem essa pergunta também. Qual é o percentual de sucesso da técnica da dilatação? Então, na literatura, você pega, é variado, tá? Eu hoje até dei uma olhada nos estudos para ver se tinha alguma novidade. Tem um que reporta 88% de sucesso, aí tem outros que falam que é um pouco menos. Eu acho que depende de onde você tá também, de como é que foi feito o acompanhamento, tá? Mas, assim, é uma taxa alta de sucesso. Só que, 88. o que a gente percebe? Quando que vai bem? Quando tem tudo isso que a Isabela falou, quando ela decidiu, ela entendeu que era um processo que você foi a protagonista total do seu processo, né, Isabela? A gente fala assim, a fisioterapia é importante, a gente ajuda, mas a gente ajuda a mulher a achar o caminho dela. A gente só ajuda. Quem vai fazer toda a transformação e quem vai participar ativamente do processo é ela. Então, eu acho que esse índice de sucesso depende desta menina, desta mulher estar decidida, ter o acolhimento, ter uma instrução de como fazer adequada. Aí as chances são muito grandes de sucesso. E eu acho que aqui também um depoimento meu. Esse é o momento delas. É uma decisão que nós, mães, por mais que elas sejam mais novas, como a Isabela tinha 13 anos e que eu achava que ela tinha que tirar da frente para ser feliz, resolver esse problema. Não é o nosso momento. Não é uma decisão
totalmente delas. E eu acho que é uma hora que a gente tem que deixar esse nosso papel de mãe de lado, apesar do coração apertado, que a gente acha, e falar, espera, né? Ela vai chegar no momento dela. Seja com 15, 16, 18, 25, tanto faz. Tem que Né? dar. E o que a Cláudia Melotti, que também é uma das diretoras do Instituto, sempre fala, que eu acho muito legal, você falou que o processo da dilatação é um empoderamento na sua pessoa, porque é você em controle, você fazendo o seu próprio caminho, né? Você fazendo sua própria vagina. É um empoderamento, você construir seu próprio canal vaginal, você, assim. Você fazer assim, né? Eu acho muito legal quando ela fala isso. Eu acho isso que é um momento muito seu, é um processo muito seu. Apesar das dificuldades, é o que mais vale a pena. E eu não trocaria por nada. E a gente, assim, eu nem te conheci hoje, né, Isabela, mas a gente vê uma menina muito poderosa, né, uma menina muito forte, que está ensinando um monte de coisa aí, né, e quem fez isso, você que é responsável, e esse processo provavelmente colaborou muito para você ganhar toda essa força, né, todo esse empoderamento, você não acha? Não, eu acho que uma pessoa que eu sou muito bem disso, né? Desses processos que a gente passa, dessas dificuldades, assim, a gente aprende sobre nós mesmos e vamos pra frente, assim. Eu acho que a melhor coisa que tem é poder estar aqui, podendo estar aqui e falar sobre isso de um jeito feliz, né? Não de um jeito, não com uma dor, que eu, com certeza, não tem problema sentir, eu senti muito a dor do diagnóstico, a dor das dificuldades, dos obstáculos, mas é muito bom estar aqui hoje podendo falar que tudo bem sentir dor, tudo bem a tristeza, tudo bem o desânimo, tudo bem às vezes querer desistir, porque é o seu processo. Eu desisti milhares de vezes, mas uma hora foi e eu acho que eu não me arrependo do tempo que eu tomei, porque foi realmente quando eu estava pronta. E quando eu estava pronta, meu corpo estava pronta, minha cabeça estava pronta, meu coração estava pronto para isso. E meu corpo inteiro se ajudou como um, assim, para poder criar esse processo, assim. Então, acho que esse acho que é o ponto, né, de poder falar sobre a fisioterapia, é esse auxílio, porque é uma coisa nossa, mas quanto mais ajuda a gente tem melhor. E foi isso que uma coisa que eu aprendi, porque eu achava que era uma coisa que eu tinha que fazer sozinha, não queria me envolver ninguém nisso, tinha vergonha, coisas do tipo, e hoje estou muito feliz aqui de poder estar falando de fisioterapia com você, doutora. Ai, demais, maravilhosa. Eu que agradeço. Eu acho assim que todo mundo, mesmo quem não pôde assistir agora assim ao vivo, que essa live seja muito, muito, muito assistida. Foi maravilhoso, foi muito, muito bom. Obrigada, viu? Bom. Eu acho que a gente está chegando ao fim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu acho que sobre a técnica. Deixa eu só retomar aqui, porque eu não estou conseguindo. A pergunta: exercícios de Kegel para bexiga hiperativa, se são úteis para as mulheres com Rokitansky. A gente tem 2 minutos, depois o Instagram corta a gente. Então, se você puder responder, e as que a gente não conseguiu responder, a gente responde diretamente, né? Tá. Bexiga hiperativa é uma síndrome também. Então, quem tem bexiga hiperativa tem urgência para urinar, então aquela vontade que vem muito rápido, que dificilmente a gente consegue segurar. Uma frequência aumentada. Então, por ter essa urgência, são aquelas mulheres que vão toda hora fazer xixi. Todo mundo tem uma amiga daquelas que conhece todos os banheiros, né? Então, tem frequência aumentada e às vezes acorda à noite, então é acordado no meio da noite com a vontade de ir ao banheiro. Então, uma frequência urinária noturna aumentada. Você fez uma cara, Isabela, você tem. Isso eu, sim. Eu fiquei com medo. Isso é uma disfunção da bexiga, porque a bexiga, assim, no momento que ela está enchendo, né, de urina, a parede dela tem que ser flexível o suficiente para aguentar um aumento de volume. Nessas mulheres, o que acontece? Quando vai aumentando o volume, a bexiga começa a fazer contração. Conforme ela vai distendendo, ela reage fazendo contração. Essas contrações que dão essa sensação de urgência. Algumas mulheres têm o que a gente chama de urge-incontinência. Sabe aquela coisa que você chega em casa apertada, até o elevador chegar, até pôr a chave, daí vai abaixar a calça, escapa um pouco de xixi. Então é a urge-incontinência, uma incontinência causada por urgência, né? A gente tem algumas técnicas na fisioterapia, o que a gente usa muito é a eletroestimulação, porque a gente acaba fazendo uma neuromodulação. Essa bexiga hiperativa, ela pode acontecer por conta de uma informação errada aí dos nervos que controlam a bexiga, falando muito
basicamente, né? E aí a eletroestimulação, dependendo de como a gente faz, a gente consegue neuromodular. E os exercícios, então você tem uma bexiga que quer esvaziar e aqui embaixo está a uretra, fechando a torneirinha. Então a bexiga tem que encher. Quando a bexiga está enchendo, ela está relaxada e o esfíncter está fechado. Quando eu quero fazer xixi, eu contraio a bexiga e relaxo o esfíncter. Então é um movimento contrário. O que acontece? Quem tem urge incontinência, às vezes o esfíncter é fraco. Então, não consegue contrair e segurar. E a gente ensina essas mulheres a melhorar essa musculatura ou a usar essa contração para controlar um pouco essa urgência urinária. Eu expliquei rápido por causa do tempo. Deu para entender? Então, eu queria até aproveitar um minutinho antes para contar do curso que a gente vai fazer, né? Tanto para as mulheres, vai estar no Instagram, a gente vai gravar com a doutora Juliana para fisioterapeutas, para ampliar esse conhecimento sobre a síndrome de Rokitansky para fisioterapeutas e também para as mulheres que quiserem participar. Então, em breve, no nosso site, no nosso Insta, vão ter aí as indicações, né, desse curso que vai ser tão relevante para todo mundo. Desculpa esse agradecimento. Se teve alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, desculpa. Mas podem fazer pelo Instagram, pode mandar pelo e-mail do Instituto Rock, contato@institutorock.org.br, a gente encaminha para a doutora Juliana e ela responde para a gente aí. Então, doutora Juliana, super obrigada. Foi nunca vi passar tão rápido. Foi incrível. Muito rápido. Uma delícia. Uma delícia falar com vocês. Obrigada pela oportunidade. E, Isabela, ó, parabéns, você é demais. Ela é demais. É isso aí. Muito obrigada. Eu acho que mandem as perguntas que a gente vai respondendo. A gente manda para a doutora Juliana e a gente põe lá na resposta. contato@institutorock.org.br. Tá bom? E obrigada. Também vai ter uma caixinha de perguntas nos stories também, quem quiser fazer, a gente pode encaminhar desse jeito também. Boa ideia, boa ideia. Tá bom. Obrigada. Eu não conheço, deixa essa tecnologia para ela. Um beijo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos aí. Obrigadíssimo. Tchau, tchau.